Fala, meu amigo gestor de frota, tudo bem com você, com a sua família e a operação? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um programa, Os Desafios do Gestor de Frota. E hoje tem algo especial para você. Mas antes eu tenho que apresentar. Está comigo o Guilherme Tominaga. Tamo aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, gestor de frota. Não sei a hora que você tá vendo esse episódio, mas estamos aí mais um dia, né? Graças a Com Deus. um convidado especial. Convidado super especial. Esse cara é ultra especial. Estamos aqui com Fabiano Carvalho. Ele é especialista em gestão de pessoas. Esse cara é fera. Fabi, seja bem-vindo mais uma vez. O prazer é meu aí, Nelson, Guilherme, tá participando aí de mais um episódio do podcast aí. E espero aí que a gente possa contribuir com o gestor de frota, né? Vamos pra cima. E hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, né? Nosso tema ali, ó, gestão de pessoas Para os gestores de frota. o gestor de frota. Porque Então é pra você. é para ele. Você não lidar só com veículos, tem pessoas aí, você precisa fazer uma boa gestão disso. Então vamos começar. Presta atenção que o Fabiano vai soltar aqui algumas dicas preciosas para vocês. Guilherme, já começa a extrair o conhecimento desse homem aí. Você deixou eu começar nas duas últimas. Agora eu deixo você começar agora. Poxa, maravilhoso. Vou te dar essa moral, tá? Só E hoje. depois dessa apresentação do Nelson, ele trouxe uma Cê responsabilidade viu? pra mim, né, meu? Cê Falei, viu? Caramba, agora eu vou ter que... Vai ter que dar seu nome aí. Fabiano. agora... Fabiano, Depois você vai dessa- ter que tirar o coelho da cartola. Essa daí hoje vai aqui. ser pegada. Hoje não vai ser meias palavras. Hoje você vai ter que entregar aí O ouro. Bora, O ouro. o ouro pro pessoal de frota aí. bora pra cima. Bom, vamos lá. Fabiano, primeira coisa. O que você entende como principal característica de um bom gestor de pessoas? Boa. Que Boa. Essa você daí... enxerga? Essa já foi Essa já foi na veia. Bom, ô Nelson, sem dúvida nenhuma, uma principal característica de um gestor de pessoas, né? Como é que funciona? Quando a gente fala gerente de frota, gestor de frota, gerente de RH, gerente financeiro, diretor, a gente ali está lidando com o cargo, com o título, né? E quando a gente fala de líder, a gente fala de comportamento. Então, qual é a principal característica de um grande gestor de pessoas? Ele ser um líder que não está ligado a... Quer dizer, está ligado, mas é diferente do cargo, da função, do título, do rótulo de gerente de vendas, gerente de RH. Ser um líder, ele vai acima dessas coisas, porque o líder está muito ligado com o comportamento. Então, qual é a principal característica? Ser um líder. O líder é o principal. E o líder, todo líder, ele tem duas coisas assim que faz ele um grande líder, ter um grande comportamento de líder, que vai fazer ele ter uma boa gestão de pessoas, que é servir as pessoas e liderar pelo exemplo, né? Quando ele faz essas duas coisas, ele faz uma bela de uma gestão de pessoas, porque ele, através ele servindo, né? Ele consegue gerir o time dele, e através de ele sendo o exemplo, ele consegue fazer isso também, né? Show de bola. Isso é interessante porque é pra vida isso daí. Sim. Tem pessoas que tenham um cargo ali, numa certa autoridade, autonomia, só que ela não sabe ser líder. Exato. Porque é diferente, né? A gente vê aí várias frases, vários exemplos aí de liderança, do que é liderança. Líder não é aquele que manda você ir, líder é aquele que te puxa, vem comigo, Vai com vamos, você. né? E eu acho que tem muito essa questão, né? Sim. Tem pessoas que muitas vezes não sabem lidar com o poder, né? E aí acaba não sendo líder. Isso Exato. é super interessante. Tem muita gente que vai crescendo na carreira, ele vai galgando ali alguns cargos que vai atribuir a ele liderança de pessoas, e ele pensa que ele chegou ali para ser servido.
E é ali que ele se engana, porque ele chegou ali para servir, que o time dele precisa dele. Precisa da disponibilidade dele, da disposição de ajudar o grupo. E quando ele se posiciona ali como uma pessoa para servir o time dele, para ajudar o time dele a performar, a ter um melhor resultado, aí sim ele se caracteriza como líder. O cargo ele ganhou, mas a liderança ele conquista. Não tem como ser dado na mão dele. Ele tem que conquistar isso do time dele. E outra, às vezes o diretor, o dono da empresa pode dar isso para ele, esse cargo para ele. Mas o time dele só vai reconhecer ele como isso se ele for um bom líder. Porque quem vai reconhecer é o time. Puxa, esse cara aqui é pau para toda obra, esse cara serve, esse cara tem visão, esse cara é o time que reconhece isso. E o outro fator também, esse cara é exemplo. Não tem como eu querer que meu time seja engajado se eu não sou engajado. Sim. Não tem como eu querer que meu time chegue no horário se eu não chego no horário. Não tem como eu não ser o exemplo daquilo e querer que meu time corresponda com aquilo. Então, servir e ser exemplo, fundamental para ele ter uma boa gestão de pessoas. Se eu como líder estou andando, meu time não vai correr. Entendeu? E ele só vai correr se eu estiver correndo também. Top aí, ó. Já foi duas já. Ser líder é servir e ser exemplo. E ser exemplo. Show de bola. E aí? O que você vai? Fabiano, eu quero saber quais os principais benefícios de uma boa gestão de pessoas. Boa. Vou colocar, numa frota. Sei que isso dá pra gente pegar em todos os departamentos, mas nichado de repente pro gestor de frota mesmo. Quais são os maiores benefícios para que ele possa gerir as pessoas ali, enfim? Exato, boa. Então, eu vejo que o principal benefício a gente tem um bom resultado num trabalho de equipe, quando eu tenho um time e o meu time tem aquele desafio. E se tratando ali do setor de frotas, de logística, a gente sabe que é um setor que é muito BO, cara. Muito BO que acontece. Muito imprevistos, né? Acontece muita coisa, é muito dinâmico o dia dos caras. É muito imprevisto, é coisa, é veículo, é pessoas, é uma série de coisas. E o principal benefício quando eu tenho uma boa gestão do meu time é o engajamento do meu time. Ter o pessoal engajado, ter o pessoal que comprou a ideia, eu acredito que deva ser assim o melhor presente para um líder. Quando ele vê o time dele funcionando, que nem um relógio, o pessoal engajado, o pessoal interessado, o pessoal querendo, né? O pessoal trabalhando, tudo com objetivo. Então, quando eu tenho um time, quando eu faço uma boa gestão, eu tenho um maior benefício, que é um time engajado. Esse time engajado, ele automaticamente vai ser uma coisa que automática ter bons frutos, né? Aquele time engajado, ele vai trazer bons resultados. Aquele time engajado vai trazer crescimento para o setor, para a empresa. O time engajado também, Guilherme, quando os pares, o time está engajado, traz crescimento na carreira. Então você vê que acaba o ecossistema todo se beneficiando de um time engajado. Total. Né? Quando eu faço uma boa gestão, eu também consigo colocar os objetivos alinhados, aonde os objetivos da empresa e os objetivos das pessoas da equipe se tornem comum. Então, veja só, está todo mundo olhando para o mesmo ponto, está todo mundo focado em alcançar determinada coisa. O objetivo da empresa, o objetivo de cada integrante do time, né? Então, o gestor de frota que tem ali seu time, que tem aquelas pessoas que trabalham com ele, quando ele consegue engajar, qual o benefício que ele tem em fazer uma boa gestão? Engajar todo mundo e fazer todo mundo focar num ponto, no alvo, e todo mundo andar para aquele ponto. Diferente de que quando eu não faço uma boa gestão, eu tenho um time desinteressado, desengajado, um pessoal que vem trabalhar aos céus, à vida, reclamando, achando ruim, um matando o outro, um querendo tesourar, e tem um time que os focos estão cruzados, né? Um tá, sei lá, desfocado, o outro tá não sei aonde. E quando eu faço uma boa gestão, eu tenho esse alinhamento, né, de foco, e eu tenho o engajamento das pessoas. Né? Tá, a gente viu essa parte dos benefícios, né? E os desafios
Para um gestor de frota, tipo, ser um bom gestor. Um bom gestor de pessoas, sabe? Tipo, quais são os maiores desafios que, na sua opinião, ele enfrenta? Então, eu vejo assim, o desafio é lidar com essa visão, esse desinteresse das pessoas, e o desafio é tentar trazer todo mundo para o mesmo foco, né? E eu vejo isso um grande desafio. Por quê? Porque é difícil, você não tem como tomar uma decisão pela pessoa, você não tem como entrar dentro da pessoa e fazer com que a pessoa faça aquilo que ela precisa fazer. Então, é um grande desafio para ele fazer esse engajamento, fazer esse foco nas pessoas do time, né? Existe ali algumas formas de ele conseguir fazer isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, uma forma que ele consegue alinhar e trazer um bom desempenho, tentar engajar as pessoas do time dele, que é muito usado e que às vezes é mal aplicado ou não se aplica dentro de um time, que é trazer feedback. Sim. Né? Porque qual que é o feedback? O feedback é um comportamento que eu espero e ter um comportamento real da pessoa. E desse ponto para esse, aqui no meio é o feedback. Porque eu fico alinhando os tipos de comportamento que eu espero daquela pessoa até chegar no comportamento esperado. O comportamento quer dizer real dela, que ela está tendo hoje, e o feedback vai conduzir ela até o comportamento real que se espera dela. Então, esse alinhamento de expectativa de que, só precisa acertar aqui, precisa acertar ali, precisa acertar não sei o quê. Esse feedback vai fazer com que ele consiga engajar a pessoa. Porque a própria pessoa precisa de um guia. Ele não pode ficar uma ponta solta. Ele precisa de uma direção. E a gestão, quando eu faço uma gestão de pessoas, eu direciono as pessoas. E aí o que acontece? Muitas vezes falta feedback, porque não aplica, e às vezes aplica errado. Porque às vezes o feedback vem disfarçado de muita só paulada, só crítica, só apontar defeitos. E isso acaba não sendo muito positivo. Porque quando eu me junto com uma pessoa que é o meu liderado e só aponto defeito, aquela pessoa ela vai ficar com aquilo na cabeça, vai falar, cara, eu não sei fazer nada. Isso. Isso cansa, né? Cansa, né? Estressa, né? E você estava falando, Fabiano, eu lembrei da pessoa falando. Ela não queria dar o feedback, ela falou assim, eu vou dar corda e uma hora eu puxo. Tipo, não quis trabalhar o feedback, quis deixar a pessoa se enforcar, quis deixar a pessoa errar, falhar, falou, não, eu vou dar corda. E muitas das vezes a pessoa não tem como corrigir a rota sozinha. É um motorista perdido. Exato. Motorista perdido, ele precisa do GPS. Se não for o GPS, Exato. Você vai esperar o quê dele? Exatamente. Então, acho que o feedback é muitas das vezes o GPS que vai fazer ele voltar para a rota. E muita gente não sabe usar. Não sabe usar. Isso é péssimo. Às vezes, aquela pessoa do time tá fazendo errado e, cara, poderia ser evitado muito problema se o líder ali se coloca como uma pessoa que quer ajudar e tá apontando um caminho. Apontar o caminho é que nem você tá aqui na rodovia e você vê a placa, a cidade que você quer entrar 2 km para frente. O feedback é aparecer essas placas. Aonde aponta o caminho para onde você tem que ir. E, lógico, existe da parte do liderado aceitar esse feedback também, né? Aí é outra coisa, é pano para manga. Ele ter a confiança no líder que ele está querendo o melhor. Ele ter a confiança e falar, não, ele está querendo aqui esclarecer, tornar para mim mais claro o meu caminho para que eu chegue no objetivo que eu quero, que eu tenho. E isso que você está falando, Fabiano, é muito importante. Eu acho que seria legal até pontuar aqui, porque muitas vezes o gestor de frota chegou naquela posição e as pessoas já estavam ali. O time dele já estava ali e agora ele só faz parte de gerir essas pessoas. Muitas vezes ele está pensando em cortar alguém, em tirar alguém por causa de alguma insatisfação. Eu acho que seria importante falar
sobre também o processo, o desafio e como é difícil para você colocar uma pessoa nova. Porque muitas vezes é melhor você realinhar essa pessoa, você dar o feedback e essa pessoa prestar um trabalho ali com maior eficiência, porque muitas vezes ele não tem a experiência ainda de como que é também colocar uma nova pessoa na sua gestão. Sim. Né? Exato. Qual que é o desafio, Fabi, de você tirar uma pessoa que já conhecia os processos e aí você vai trazer uma outra pessoa? Quais são esses desafios também? Exato. Tem até uma frase no LinkedIn, né, que fala, puxa, o funcionário mais caro é aquele que não precisava ter saído. Porque quando sai uma pessoa que poderia se evitar, né, de sair, porque aquela pessoa já sabe da rotina, já sabe das tarefas, já sabe de todo o processo da empresa, às vezes ali ele saiu e trazer uma pessoa nova vai custar mais caro. Por quê? Porque até a pessoa pegar aquele know-how que aquela pessoa tinha, até ele pegar o entendimento do processo, até ele pegar aquelas tarefas diárias, processo, entendimento, toda essa coisa, existe um período que ele precisa ter essa maturação, né? Esse entendimento desse processo. Então, assim, o treinamento ele é necessário, mas ele se torna assim um pouco ineficiente quando você faz uma questão de que não precisava ter feito. Quando você, por exemplo, perde talento. Sim. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Todo mundo, a gente vê isso muito no LinkedIn, todo mundo trabalha por 2 salários. O salário financeiro e o salário emocional. Real. Entendeu? Todo mundo trabalha por esses 2 salários. E muitas vezes, já saiu pesquisas que quase 90%, quando ele sai de uma empresa, ele não sai por causa da empresa ou por causa do salário. Ele sai por causa de falta de reconhecimento, Sim. ambiente tóxico, esgotado emocionalmente, com aquele sentimento de estresse. Então, tipo assim, injustiça, né? Porque o que é que acontece? É muito... Quando se faz uma gestão onde ela não é saudável, acaba perdendo os bons. É isso. Acaba perdendo os bons. Por que acaba perdendo os bons? Eu quero motivar o cara que é ruim, tratando ele igual o cara que é bom. Vai dar ruim. Eu não motivo o ruim e o bom acaba ficando desmotivado e sai. Entendeu? Por quê? Porque, assim, tratando ou não, reconhecendo, vamos colocar assim, você tem que tratar igual. Sim. Direitos, todos iguais. Agora, reconhecer, você tem que criar uma gestão onde que tem que dar a César o que é de César. E manter o ambiente colaborativo, sem ser um tóxico, né? Então, a gestão de pessoas é assim, porque o que acontece? Pessoas mentem, pessoas erram, pessoas traem, mas pessoas é o ativo mais importante, é o capital humano é o mais importante dentro de qualquer empresa. Ele mente, ele erra, mas são as pessoas que colocam o negócio para rodar, né? Então, pode ter processo, pode ter tecnologia, mas se não for as pessoas engajadas no negócio, fatalmente você vai ter problema. Fatalmente você vai ter problema, porque é as pessoas que colocam o negócio para funcionar, né? Então, por isso que tem que ter essa boa gestão de reter talentos. O gestor de frota, puxa, vê naquela pessoa um grande talento, retém essa pessoa, aplica feedback, reconhece isso daí com ela, faz essa gestão para reter. Causa um ambiente legal no time, embora há muitos problemas, seja aquela pessoa que sirva, seja aquela pessoa que é exemplo, que você vai trazer um time engajado, que vai trazer um trabalho suave em meio muito tensão. Porque o dia a dia é muita tensão numa logística, numa transportadora, numa locadora. Tem aquela tensão, você lida ali com muita coisa difícil. Então,
quando você tem um time onde você faz uma boa gestão ali, gestão onde você recupera, às vezes tem aquele cara que está meio desanimado, você recupera esse cara, o cara que está desengajado, você engaja ele, você cria um ambiente bom, um ambiente colaborativo, consegue gerir ali o time, cara. Em meio ali você pode ter até um processo que não está muito bom, mas o time consegue superar esse processo ruim e trazendo aperfeiçoamento em todo o processo também. É isso aí. E você falando, Fabio, eu estava imaginando aqui que o gestor de frota, ele lida com o motorista, é uma pessoa da operação ali, aí ele lidar com as pessoas que cuidam da documentação, né, mais administrativo, ele lidar com o financeiro, ele lidar com, muitas das vezes, o pessoal da manutenção, né? Então, assim, são cargos bem diferentes, né? São pessoas bem diferentes e ele tem que gerir tudo isso. Então, é como muitas das vezes, uma diretoria. Quando você, vamos supor, é um diretor de vendas, você está trabalhando só com o vendedor. Quando você é um diretor de pós-venda, é só pós-venda. Agora, quando você é um gestor de frota, aí não. Aí muda muito, né? Total. Porque o motorista é o cara que está na rua, é o cara que faz viagens e muitas das vezes você precisa que ele faça mais uma viagem, ele não quer fazer essa mais uma viagem. Aí você vai para o administrativo, é completamente diferente, né? Então ele tem dentro do universo da gestão dele ali pessoas completamente diferentes, cargo completamente diferente. E ele precisa compreender isso. Ele não pode falar com o administrativo do jeito que ele vai ter que falar com o motorista. Ele não pode falar com o financeiro do jeito que ele tem que falar, sabe? E eu acho que é muito complexo isso, né? É, total. Até mesmo porque, por exemplo, o motorista, ele tá ali, cara, às vezes num dia estressadão. Trânsito, velho. Trânsito é complicadíssimo, né? Então, ele sai com o carro ali, ele já está sujeito a uma penalidade, a tomar uma multa. Então, ele está num outro estágio que outro, de outro setor esteja. Por exemplo, como ele vai lidar ali com o cara do estoque. Ele está em momentos diferentes e ele tem que saber lidar com o cara que está ali e o outro cara que está na outra ponta. Então, para ele tem que saber lidar ali e fazer aquela gestão ali, até mesmo emocional, né? Para saber lidar com essas pessoas. Porque é complicado essa... Na verdade, ele tem que ser um bom líder, né? E o bom líder, eu estou falando por gestor. Porque, na verdade, eu posso ser um bom líder em qualquer cargo. Seja analista, na vida. Né? Seja um analista, seja um auxiliar, seja eu preciso ser um bom líder. Uma referência. Uma referência, uma pessoa que serve, uma pessoa que colabora, uma pessoa que é exemplo. Então, cara... Não, esse cara aqui é exemplo, cara. Esse cara aqui, ele serve, ele contribui para o time. Então, esse cara é um líder, né? Então, esse papel de líder para o gestor de frota é super importante, né? E o crescimento da carreira dele, né? Crescimento, e não só, que nem você falou, para a vida, né? Ele ser um bom líder na família, ser um bom líder em qualquer lugar que ele esteja, né? E você e o gestor, no caso, sendo um bom líder, né? Ele pode aumentar a eficiência, né, na frota dele. Porque, pô, como você falou, vai ter pessoas engajadas, vai ter pessoa que vai realmente vestir a camisa, vai correr ali com ele para que, tipo, esteja tudo certinho, não é? Verdade. Eu acredito que aí ele vai ter, assim, a superação de qualquer expectativa quando o time tá junto. Quando o time tá junto, acabou, cara. Com certeza é sucesso, porque o contrário disso é verdade também. O time, eu acredito que todo mundo aqui já teve em dois cenários, que nem o time, tudo um atravessado com o outro, o pessoal não colaborando, o pessoal sem... E você vê que o ambiente é tenso, as conversas não batem toda hora, o objetivo tá cruzado, os interesses, e aí... Cara, aí é derrota, cara. Aí você não consegue. É bem difícil. Eu até já conversei com você sobre isso, né? Eu já tive experiências, tipo, caóticas na minha vida. Fogo. Que, assim, financeiramente era legal, mas mentalmente, pô... É fogo, cara. Não, era surreal. Aí eu tive que escolher. Ou
ou o financeiro ou a minha sanidade mental. Eu falei, não, prefiro minha sanidade mental. Total. Prefiro ficar bem. E hoje, atualmente, tipo, é totalmente contrário, né? Tipo, hoje, dentro da empresa, temos relações boas, tipo, é um ambiente muito descontraído, muito legal, todo mundo se ajuda, todo mundo tá junto, vestindo a camisa para que a empresa, né? Correto. E o Isso financeiro tá maneirinho também, Você né? tá pedindo aumento aí? Não, jamais. Peraí, só um minuto aqui. Eu acho que Aproveitando o eu entendi ensejo. errado. Que isso, cara. Daqui a pouco, Fabiano, como pedir aumento? Ó a minha cara. Tô igual um tomate, mano. Agora Mas na mas- verdade, cara, o que é mais importante é o coração das pessoas estar dentro do propósito. Sim, E quando sim. isso acontece, é um bom sinal de uma boa gestão. Porque é que nem eu falei, cara, motivar uma pessoa que não... que assim, tá chateada, tá magoada, não tá engajada, não tá não sei o quê, cara, é a mesma coisa que você empurrar um elefante, não tem como, a pessoa não sai do lugar. Ô, Fabiano, e eu tô pensando... essas tiradinhas é muito boa. Né? Não, é isso. Ô, Fabiano, mas e como... Eu tava pensando aqui, tem a questão do motivar, Sim. só que tem a questão também, assim, da correção, né? Sim. E muitas das vezes o gestor está Ixi. precisando corrigir uma pessoa. Não é apenas um feedback, né? Mas ele está precisando corrigir alguém. E às vezes ele não sabe como fazer isso. E aí ele tá, tipo, pensando numa forma, num jeito, e só que ele não sabe como fazer. Eu sei que existem casos e casos, mas o que você recomendaria hoje o gestor chegar para você, Fabiano, eu preciso corrigir esse cara, eu não sei como abordar. Cara, isso daí é sério. E eu já sofri muito com isso, né? Por quê? Porque a gente tem uma tendência de fugir de conversas difíceis. A gente fica colocando debaixo do tapete, fica protelando, jogando pra frente, empurrando com a barriga. E aquilo vai tomando uma proporção que fica muito difícil, né? Então, é do ser humano fugir de situações desconfortáveis. Tá no nosso cérebro, né? Tipo assim, a gente quer se preservar, né? Se guardar desses momentos difíceis. E o líder, ele tem que ter essa ideia de que ele, nessa função que ele tá, né? Nesse cargo que ele tá, ele vai ter que ter conversas difíceis com as pessoas, né? Sim. Conversa de acertar algum ponteiro, colocar os pingos nos i, até mesmo porque ele é o guardião do bom funcionamento daquele setor. Então, querendo ou não, fatalmente ele vai ser levado a uma conversa difícil com pessoas, né? Sim. E aí, qual é o principal fator? Por isso que a gente estava falando no começo de ser líder, né? Porque quando ele é líder e ele tem o reconhecimento dessa difícil, o liderado ter ali na cabeça dele que o líder é com ele. Porque o líder ele vai chegar a falar uma coisa muito difícil e desconfortável. Vai dar um pá, né? Vai dar uma cacetada, vamos dizer assim. Mas se o liderado, o time dele, sabe que no final das contas ele tem a confiança dele, puxa, eu sei que ele quer o meu melhor, eu confio nele. O liderado ter a confiança no líder é fundamental para a conversa difícil ser um pouco mais amena. Porque a conversa difícil geralmente pode mexer na vaidade, mexe no ego, cutuca ali em lugares assim que nem feridas, egos, Sim, né? Soberba. Vaidade, né? Às vezes tem que dar um alinhamento ali de comportamento, coisas desse tipo. Então, é difícil, né? Então, nesse momento, é muito bom o líder ter a confiança do time. Porque ele vai chegar e aí ele vai ter que falar, porque é chato, é tenso, né? É tenso. E assim, o líder ele tem que ter duas posições. Saber que ele tem que enfrentar essa conversa difícil, né? E se ele tem uma boa gestão, ele tem a confiança do time. Ter a confiança do time é muito importante para ele dar essa correção essa conversa, né? E outra, é que nem fala, né? 90% não é o que foi falado. 90% que se entendeu, né? é como eu falei. Certo. Então, se eu falo do jeito errado,
eu até perco a razão às vezes, cara. Porque é bom o gestor de frota, ele tem que ter esse tato na hora de ele trazer uma correção. Como falar. De como ele chega para falar uma coisa delicada. Porque como ele encaixa as palavras, vai definir no final ali. Porque se ele for mal encaixada, pode soar no ouvido do outro ruim. Né? Então, o como fala, o jeito que fala, vai interferir muito no tipo, no tom da conversa, naquela pessoa, se ela aceita, se ela não vai aceitar. Porque, cara, se ela vai aceitar, não aceitar, aí já é muito da pessoa. Né? Eu estava pensando aqui, eu acho que todos nós já passamos por isso, né? E o gestor de frota, ele é um líder, ele faz gestão de pessoas e também ele é liderado, né? E também ele faz parte da gestão de alguém. Exato. Né? E muitas das vezes, quando a gente vai ter essas conversas, ou quando vão ter essas conversas com a gente, quando a pessoa vai falar, você precisa corrigir isso, ou você precisa melhorar naquilo, muitas das vezes a gente já fica numa tensão, pensando, eu tô quase sendo mandado embora. Eu tô quase para ser despedido. E às vezes não tem nada a ver. Nada a ver. Quando se tem a experiência de fazer gestão com pessoas, você sabe que você está falando aquilo com a pessoa, mas não está passando na sua cabeça mandar a pessoa embora. Você só quer que ela melhore aqui. Corrige, é só mas do outro lado tem essa tensão. Ixi, ele tá me falando isso, ele já pensou se vai mandar embora, se não vai mandar embora. Eu acho que é bom tirar essa tensão, né? Exato. Ele tem que ter a maturidade, né, de saber que o time, né, para um bom funcionamento, ele precisa estar toda hora corrigindo a rota, é normal. Principalmente em vendas. Vendas é treinamento toda hora, é correção toda hora, é acerto toda hora. E não é diferente nos outros, né? Então, é uma gestão de fato, né? Todo setor, ele tem 3 pilares que eu diria que hoje em dia é indispensável. Que é a tecnologia, seja ele financeiro, seja gestor de frota, principalmente, tem muito sistema, RH tem sistema, tudo, vendas tem vários sistemas que a tecnologia se usa. Isso é um pilar. Processo, todos os setores têm processo, então isso é um pilar. E pessoas é um pilar. Né? Então, as pessoas, ela tem que ter essa gestão, esse ajuste, é normal, não quer dizer que ela vai ser mandada embora, coisa desse tipo, né? Mas é uma correção nas engrenagens, o acerto, o ajuste, que sempre acontece, né? É impossível. E até diria para o gestor de frota, né? Ele sempre está ali de olho no time dele, nas pessoas, que é ali que está o segredo. É nas pessoas. As pessoas é que ali gerir essas pessoas de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, de uma forma onde traga esse espírito colaborativo, esse engajamento, cara, tchau, um abraço, já deu tudo certo. É isso aí. Boa. E aí, Gui? Acho que deu o nosso tempo, mas, Fabiano, tudo que você tem falado é muito importante. Muito. Né? Às vezes as pessoas acham que a gente pode pensar que a gente fugiu ali, mas é muito importante para você, gestor, você lidar com pessoas todos os dias. E essa gestão não é só com seus funcionários, muitas vezes é com o cliente. Né? Exato. Muitas das vezes é um cliente que você tem que saber como trabalhar com ele. Então, sabe, pega esse conhecimento, essa experiência que foi colocada aqui. Nós vamos trazer o Fabiano para falar mais coisas, trazer ele mais vezes aqui, porque lidar com pessoas a gente sempre precisa estar se atualizando. Né? A gente sempre precisa estar se atualizando. Poxa, eu quero agradecer, Guilherme, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Quero agradecer, Fabiano, mais uma vez atender nosso convite. O tempo passa muito rápido, né? Você fala muitas coisas proveitosas, muitas coisas boas. Quero te agradecer pela sua disponibilidade também. Eu que agradeço também, o Nelson, o Guilherme. Prazer, assim, muito grande estar aqui conversando sobre esses assuntos que, nossa, pra mim, a gente passa o dia todo conversando, cara, sobre pessoas, sobre liderança, relacionamento, tudo, cara. Onde tem comportamento humano, tem aí Fabiano. Conversa que não se acaba mais. Você já imaginou o Fabiano bravo, nervoso?
Batendo na mesa. Não. Eu nunca consegui. O Nelson fala isso, mas o Nelson também, né? O Nelson é a calmaria, não tem grilo. Não vejo Nelson bravo. É verdade. É difícil, não queira. Se bem que eu fiquei bravo com o Nelson. E também é difícil alguém bravo com o Nelson. Vamos finalizar, vamos parar por aqui. Vai lá, Gui, encerra pra gente. Gestor, é isso. Nelson, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Fabiano, muito obrigado também. Obrigado. Por ter participado aí e trazido bastante conteúdo pro gestor de frota. E gestor, é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse conteúdo, compartilha de repente com o seu amigo do trabalho, com a sua família, enfim, para quem você acha que deve ver esse conteúdo, tá? Siga a gente lá no Instagram também, a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, espero que tenha sido um bom episódio aí para vocês. E vambora, né? É isso aí. Mais um. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Valeu.